Então, bom dia, sétimo ano, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, tá? Nós vamos iniciar a correção dos exercícios da parte de força que vocês fizeram na semana passada, tá? Eu gostaria que vocês participassem, né? Tirassem as dúvidas de vocês. Qualquer questionamento, me aciona aqui no bate-papo, eu chamo vocês para participarem. E eu gostaria de uma participação mais efetiva de mais alunos, tá? E os que sempre participam, obviamente, continuar participando, tá? Então, vamos juntos lá comigo? Lá na página 7, não é isso? Vou colocar o bate-papo aqui para vocês. Isso, sempre que for de marca X, assim vocês respondem no privado, tá? Então, vamos comigo aqui. A primeira questão, ele fala assim: uma força pode atuar tendo 3 efeitos: alterar a velocidade de um corpo, equilibrá-los ou deformá-los. Na sala de aula, peça aos seus colegas que deem um exemplo de força. Depois, complete os quadros. O que vocês colocaram? Dê exemplo para mim, pode ser no privado aqui que eu vou vendo e vou falando. Prof, posso falar? Pode. É Letícia? Sim. Fala, Letícia. Eu coloquei bem assim, ó. Alterar a velocidade. Eu botei ao empurrar uma cadeira de rodas. Boa. No outro, eu botei levar a mochila sobre os 2 ombros. Muito bem. E deformar, eu coloquei cabecear uma bola de futebol. Show de bola, isso aí. Quem gostaria de dar outros exemplos? Pode falar, Esther. Tia Vivian, bom dia. A minha foi quase igual da Letícia, só que eu coloquei outra para a velocidade. Eu coloquei que é a força sobre uma bola que estava rolando e parou. Isso aí também. Que a gente tem que pensar o seguinte, tá, turma? O alterar a velocidade pode ser para mais ou para menos. Ela pode sair do repouso e atingir uma velocidade, e ela pode também estar andando e parar, tá? Alterando a velocidade da mesma forma. Isso vai ser muito importante quando formos falar das leis de Newton. Outra pessoa, Yarley. Professora, na deformar, eu coloquei, vamos supor, né, pisar em uma caixa, porque vai deformar ela, vai estragar ela. Isso, tá certo. Mais o quê? Olha, aqui falando para pegar os colegas, aí eu fiquei na dúvida se na live a gente ia compartilhar, né, ou se os amigos iam passando, então eu fiquei na dúvida. Entendi. Aí eu coloquei... Mas pensa agora, vamos tentar pensar agora então, juntos. Alterar a velocidade, mas o que poderia ser? A força de um chute. Um chute numa bola, né? Equilibrá-la. Mas o que poderia ser? O equilíbrio, colocar em equilíbrio. Olha, eu vou pegar uma coisa, assim, muitas vezes a gente move os móveis, né? Ah, tá, entendi. Na hora de levantar o móvel? Levantar uma cadeira, um sofá. Também. A balança, né, que foi até o que a Letícia colocou, Letícia ou Betânia, se eu não me engano, na aula passada. Vamos ver aqui os exemplos que a apostila traz pra gente. Ó, alterar velocidade. Força para fazer um saque numa bola de vôlei, né? Força ao jogar um objeto para o alto. Peso de um objeto enquanto ele cai. Força do vento na vela, né, de uma embarcação. Força de atrito sobre uma bola que estava rolando e parou, que foi o exemplo que a Esther deu, né, de diminuir a velocidade, também está alterando a velocidade. Equilibrar, sustentar. Força para segurar a mochila. Força para se pendurar em uma barra e sustentar o seu próprio peso. Força do cabo para sustentar um lustre no teto, né? Força dos pilares para segurar uma ponte, um viaduto tem que estar sustentando. A força do pilar tem que ser maior do que o peso da ponte, senão ela vai desmoronar, né? Deformar.
Peso, ao deitar em um colchão macio, quando a gente deita no colchão macio, a gente não deforma o colchão, né? Então, é o peso do corpo que está deformando o colchão. Quando a gente aperta uma bola também, né? Força para armar uma flecha em um arco, né? A deformação. Quando você vai chutar uma bola, que vocês colocaram, cabecear a bola, tá? Levantar um objeto seria sustentação, tá, Bernardo? Muito bem. Colocar a cabeça no travesseiro, isso aí. Show de bola. Fácil, né? Então, quem não fez, tem vários exemplos aí para vocês colocarem, tá? Agora, aqui ele dá um exemplo de uma modalidade olímpica, né, que é o levantamento de peso, certo? Que diz assim: o levantamento de peso é um esporte olímpico que exige dos competidores levantar o maior peso possível do chão até sobre a cabeça. Uma das formas dessa competição se chama o arranque, que é esse aí que está sendo mostrado por essa mulher levantando, tá? Nela, o movimento é feito sem pausa, ou seja, não para em parte nenhuma do corpo. É arranque mesmo, do chão para a cabeça, tá? Observe a seguir a ilustração que representa o movimento dessa modalidade esportiva. Na prova de arranque, o competidor puxa a barra em um movimento único e estende ambos os braços acima da cabeça enquanto se agacha. Ela entra embaixo da barra, tá? Ou, igual está aqui, ó, ela dobra a perna para ela conseguir vencer mais fácil a gravidade. Em seguida, ela precisa se levantar, sustentando esse peso, tá? E ficar parado por 2 segundos com a barra para cima. Se ela conseguir ficar com 2 segundos com a barra com os braços 100% estendidos, foi aceito a repetição dela, tá? Então, isso aqui é muito comum nas Olimpíadas, né? Provavelmente vocês assistiram aí e conhecem essa modalidade. Aí, olha lá. Nessa situação, a força muscular do atleta deve ser suficiente para superar a força do peso da barra, não é isso? Qual o efeito? Alterar a velocidade, sustentar ou deformar dessa força muscular? O que esse músculo precisa estar fazendo? Porque, por muitas vezes, eles levantam um peso maior do que o próprio peso corporal, tá? Então, ao longo dos 2 primeiros movimentos, esse aqui e esse. O que foi feito aí? Pode falar, Esther. Eu coloquei que é alterando a velocidade, porque é o movimento e tirar a barra do chão. Muito bem, mas só alterar a velocidade? Aqui estava parada, certo? Estava no chão a barra. Ela puxou, quando ela puxou, ela altera a velocidade. Ela entra em movimento. Só que quando ela levanta, o que ela está fazendo também? Muito bem, está sustentando. Excelente. Então, ó, eu tenho 2 coisas aqui que eu tenho que considerar. Alterar a velocidade, certo? Tirando a barra do chão, que estava com a velocidade 0, parada, né? Movimentando até a cabeça da atleta, erguer a barra, né? E, querendo ou não, sustentar, tá? Muito bem, porque se ela não sustenta aqui, a barra vai cair, tá? Aí depois fala assim, ó, no último passo, o que foi preciso acontecer nesse último movimento aqui e aguardar os 2 segundos para o juiz aceitar a repetição dela? Fala para mim. Exatamente. Sustentar, equilibrando o peso por pelo menos 2 segundos sem deixá-la cair. Tá? Se ela levantou, ficou em pé e caiu, ela vai ter que fazer tudo de novo. Beleza? Tenso, né, Esther? Dúvida nessa questão? Exatamente. Muito bem, Lavínia. Tem que aguentar, sustentar, né, equilibrar. Tanto é que, olha só, repare que como que ela pega na barra, tá vendo? Bem no meio, certinho,
para tentar ficar 100% equilibrado com o centro gravitacional. Se ela pega a barra um pouco mais para um lado do que para o outro, a barra com certeza ela não vai conseguir equilibrar e vai cair. Tá bom, depois a live vai ficar salva e a Paula assiste, tá bom, Heitor? Obrigada. Vamos lá, então. Agora aqui tá falando do futebol, né? Uma outra modalidade. Olha só como é que a força tá envolvida aí no nosso dia a dia. Lê para mim, Esther, esse enunciado, você que gosta de ler. No futebol, a expressão mão de alface se refere aos casos em que o goleiro não mantém a mão firme para defender uma bola chutada no gol. Em geral, isso acontece quando a bola vem em alta velocidade e ele tenta fazer a defesa com as pontas dos dedos. Em termos de força, como você descreveria a situação de uma bola que bate na mão do goleiro, mas mesmo assim entra no gol? E aí? O que aconteceu com esse goleiro aí, que ele chegou a espalmar a bola, mas mesmo assim a bola entrou e foi gol? Quem é goleiro aí da turma? Explica para nós aí como é que funciona isso. Quem saberia me responder? Pode falar, Yarna. Então, professora, não sei do jeito que eu falei tá certo, mas eu falei dessa maneira, que a força de seus dedos, quando tocou na bola, era menor do que a da bola, né? A bola era mais pesada. Sendo assim, sua velocidade não foi alterada. Exatamente. Ou seja, por que a mão de alface, né? É como se fosse aquela mão frouxa, né? Então ele tem que ter firmeza, fazer força para ele conseguir segurar toda essa velocidade da bola. Não é isso? Davi, que é o goleirão aí da turma? É assim mesmo, Davi? Davi é mão de alface ou não é, Davi? Não, né? Olha lá, hein? Então, ó, quanto maior a velocidade, mais firme, né, o goleiro precisa estar com as mãos para conseguir sustentar a força, né, da velocidade aí que a bola está vindo, certo? Por exemplo, os atletas de handebol também aí da escola, né? O goleiro de handebol tem que estar muito bem treinado e com muita força para conseguir sustentar a velocidade com que a bola vai chegar até a mão do goleiro, tá? Senão, quando ela bater, os dedos não vai conseguir sustentar e vai passar e vai ser gol. Show, calma, Esther, nós estamos na 3 ainda. Tranquilinho aqui? Show, Alberto. Tô gostando de ver, hein? Hoje os meninos estão aparecendo aqui. Eduardo, Alberto, Davi. Muito bem. Show. Vamos seguindo, então. Aqui. É pior que essa aqui já parece a resposta. Na imagem, represente por meio de vetores, flechas, a força-peso e a força que o cabo do lustre faz para prendê-los. Vou ter que mostrar para vocês que não tem como demonstrar, né? Então, aqui, turma, ele pediu que vocês representassem no próprio desenho, igual tá aqui. A força-peso sempre direcionada para o centro da Terra, tá? E aqui, no caso, a força que o cabo está fazendo é contrária à força-peso. Repare, a força que o cabo está fazendo precisa ser, pelo menos, igual ao peso. Porque se fosse menor, o que ia acontecer com o lustre? Fala para mim. Se a força do cabo fosse menor do que o peso do lustre, o que ia acontecer com o lustre? Ele ia cair, não é isso? Então, para eu conseguir sustentar, a força do cabo precisa ser igual ou maior que a força que o lustre está exercendo. Beleza? Fácil, né? Tinham feito assim as flechas, os vetores? Ótimo, muito bem, Isa. Letícia, show de bola. Então, ó, como o lustre está parado, podemos dizer que a força resultante que age sobre ele é... E aí, vocês colocaram o quê nessa aí?
Vocês ficam só me zoando, né, com os meus bordões, né? Muito bem, letra C. Se está parado, né? Sinal que uma força está anulando a outra. Agora outra pergunta. Se a força do cabo fosse maior do que a força do peso, o que ia acontecer com o lustre? A força do cabo fosse maior que a força do peso, o que ia estar acontecendo com o lustre? Pensa. Peguei vocês, né? Como, Betânia? Pensa no cabo de guerra. Vocês viram lá na aula passada. Equilibrada, a força do cabo maior do que o lustre. Pensa. Pensa lá no cabinho de guerra. Vocês viram na primeira aula. Pensa que o lustre é um lado e o cabo é o outro. O cabo está mais forte. Ia estar fazendo o quê? Ia estar forçando o lustre para cima. É como se eu estivesse puxando o lustre. Isso aí, ele ia subir. É como se eu estivesse puxando mesmo o lustre. Então tem que estar equilibrado para ele ficar parado. Show? Pode ler a 6, Esther. O que é força resultante? Como podemos determinar a força resultante com base em forças que agem no corpo no mesmo sentido ou em sentidos contrários? Eu coloquei que a força resultante, elas agem no mesmo sentido. E então isso significa que o resultado da ação é de diversas formas. E também lembrando que quando agem em sentidos opostos, elas subtraem as intensidades. E quando é no mesmo sentido? O que tem que fazer quando é o mesmo sentido? Ela pode ser Quando é no mesmo... Pode falar. Tá, eu vou falar então. Quando é no mesmo sentido, o resultado é a soma dessas forças. Arrasou. Isso aí. Eu gosto assim. Dando até interferência, porque todo mundo querendo participar. Prefiro que seja assim. Então, ó, exatamente isso. A força resultante, né? É o resultado. É só pensar isso. Força resultante é o nome. O resultado da ação de diversas forças. Se elas estiverem no mesmo sentido, soma. Sentidos opostos, subtrai. Sem dificuldade até aí, né? Tranquilinho, né? Pode, Arley? 7. Fala pra gente. 7. Ao empurrar um guarda-roupa, uma pessoa faz uma força de 50 newtons sobre ele. Se a força de atrito que se opõe ao movimento for de 20 newtons, qual será o valor da força resultante sobre o guarda-roupa? Né? Para que lado apontará a força resultante? O que eu fiz foi pegar, né, a força que o cara está empurrando, a seta, né, para onde está indo, né, que é 50 newtons, subtrair pelo atrito, que é 20. Sobrou 30 newtons. Então, ele conseguiria mover, não ficaria nem parado, né, e não ia nem para o sentido contrário. Ia para o sentido que esse homem está movendo. Excelente, muito bem. Aí, eu só não queria que vocês colocassem assim, vai para a direita, vai para a esquerda, porque não dá para a gente saber para que lado que o cara está empurrando, tá? Então, é colocar igualzinho o Arley colocou aí. Vai ser movido para qual lado? Para o local em que o cara aí está aplicando a força, tá? Ou lá a seta azul. Ou para o lado da seta azul. Excelente, muito bem. E se eu tivesse que representar essa força resultante, como que eu representaria ela com o vetor? Se eu tivesse que fazer um desenhozinho aqui para representar a força resultante, como que eu teria que fazer? Aí ficou difícil já. Tem que desenhar. Como é que seria esse desenho? Deixa eu ver se eu consigo aqui. O tamanho da seta teria que ser diminuído pela isso. de atritos. Menor, não é, que
a azul e um pouquinho maior do que a verde. Certo? Porque é só 10 newtons a mais do que a de atrito. Excelente, porque seria uma seta que representasse 30 newtons, tá? Então, aqui, deixa eu só tentar diminuir aqui Aqui, ó. Eu teria que colocar força. Nossa, é difícil aqui, peraí. Teria que ser uma seta, né? Que não fosse tão grande quanto a azul, mas que fosse um pouco maior que a verde, porque é equivalente a 30 newtons. E colocar aqui um força resultante igual 30 newtons. Acho que vocês poderiam colocar isso na apostila de vocês também. Tranquilo? Podemos seguir então? Porque é muito provável, tá, turma, que nas questões vai estar pedindo para vocês representarem. Represente a força resultante no desenho. Aí vocês têm que saber como que faz isso aí. Vamos seguir então, hein? Vou apagar aqui para a gente continuar. Pronto. Agora, calcule a força resultante nos casos abaixo e faça o desenho da força, tá vendo? Aqui ele pediu para fazer o desenho da força. Aqui, ó, a letra A. Qual seria o total da força resultante da letra A? Achou difícil, Rian? Mas pode ir tirando dúvida aí comigo, hein? Que envolve uns cálculozinhos, né? Seria 12 newtons. 3 mais 4 mais 5. Excelente. E como seria a força horizontal para a direita? E essa força teria que ser o quê? Uma soma dessas três setas. Teria que ser uma seta grande aqui, né, para a direita. Depois eu vou mostrar a resposta dela para vocês. E aqui, turma? Letra B. Como que eu faço a força resultante daqui? Vê se vocês vão acertar essa, hein? Como que vocês fizeram para achar essa resposta? Vocês encontraram 4. Mas por que 4? Me explica. Rian, conseguiu entender por que é 4 aqui? Eu não vou falar no microfone porque até eu escrever já estava na questão 9. Pode falar. Eu somei, né, eu vou falar assim, né, os 3 newtons e os 5 newtons, que daria 8 newtons, Pode falar menos assim, Ale. F1 mais F3. F1 mais F3 deu 8 newtons. Isso. Já o F2 eram 4 newtons. Então, subtraindo, né, 8 menos 4 newtons, deu o mesmo valor, né, do F2, 4 newtons. Show de bola. Aí aqui, nessa imagem, está mostrando as forças resultantes, tá vendo? Na letra A força resultante aqui, ó, repara que ela é maior do que a soma dessas setinhas aqui. E a letra B é uma setinha para o lado direito, que é o sentido, certo? E o tamanho da setinha 4. Isso aí, Rian. Mas aos poucos, vamos fazer o seguinte, tá, turma? Por exemplo, hoje nós vamos concluir essa atividade. Aí depois a gente passa para outra etapa. Porque não dá para vocês começarem a ficar assistindo um monte de coisa tentando pular etapa, porque vocês vão se perder. Então, vamos etapa por etapa, tá? Por exemplo, não é para ficar vendo nada de lei de Newton ainda, só quando eu falar. Senão vocês vão misturar tudo. Então, vamos seguindo as etapas. Principalmente essa parte da matéria, tá?
Exatamente. Faz os resuminhos, faz os tópicos, faz o exercício, que aí vocês vão descomplicando, né? Agora fala aqui, ó. Essa aqui acho que foi a última, né? Depois a gente para as leis de Newton. Junte-se a mais 3 colegas e pense em uma situação em que há aplicação de força. Desenhe essa situação e as forças que estão presentes nela. Fizeram essa? Discutam entre vocês a melhor forma de esquematizar e representar as forças na situação escolhida. Essa aí, né, turma? Como a gente está aí no nosso distanciamento, não tem como a gente se juntar, né? O que eu indico para vocês estarem fazendo essa questão é fazer com os familiares de vocês, né? Explica aí para os familiares de vocês primeiro o que seria essa aplicação da força. Pois pense numa ideia, num exemplo, e tente representar aí fazendo um esqueminha no caderno, tá? Vocês deram vários exemplos lá na primeira questão. Pode até usar um desses exemplos e tentar representar em forma aí de uma ilustração no caderno, tá? Essas atividades assim, que pede para esquematizar, para fazer desenho e tudo mais, é muito importante para vocês fixarem o conteúdo, tá? Alguma dúvida até a questão 9? Não conseguiu, Joaquim, mas tenta fazer ela agora de novo. Você vai pegar um exemplo de força e vai tentar fazer uma ilustração que represente ela, tá? Show. Vou encerrar aqui e para eu falar com vocês um minutinho, tá?